Vamos começar? Como estudar a lei seca para concurso e, é claro, especialmente os de procuradoria. Já vou adiantando que o vídeo de hoje eu não estou aqui para passar a mão na sua cabeça. Talvez eu vou te falar algumas coisas que você não quer ouvir. Então, por causa disso, eu nem vou pedir seu like, nem vou pedir para você se inscrever, compartilhar. Vai até o final, vê esse vídeo, vê se você concorda, vê se eu te ajudei de verdade, porque isso eu posso prometer. Vai ser um conteúdo útil e eu vou resolver esse seu problema que você está tendo de estudar a lei seca. E aí, se você chegar até o final e eu cumprir minha promessa, aí não pode esquecer, tem que deixar o like, tem que se inscrever e até compartilhar esse vídeo com alguém que está estudando também. Vamos lá. No meu dia a dia, eu preciso confessar a vocês que eu realmente não costumo estudar mais a lei seca. Olha, se eu tenho um problema, se eu tenho uma dúvida com determinado dispositivo legal, eu vou lá no site do Planalto, consulto e tá tudo certo. Então, o estudo da lei seca só faz muito sentido quando você está estudando. E por que isso? Porque as provas, principalmente as provas de primeira fase, cobram o conhecimento da legislação. Não é aquele conhecimento geral que basta você saber, assim, em linhas gerais, do que está previsto naquela lei. É muito comum que as questões objetivas cobrem cópia literal dos dispositivos legais. Às vezes, uma alternativa é um copia e cola de um artigo específico, de um dispositivo específico. Às vezes, é quase essa cópia literal, ele só muda umas poucas palavras para tentar te confundir. De maneira que, se você tiver o costume de ler e estudar a legislação, muito provavelmente você vai ter um salto, você vai ter um aumento na sua pontuação, principalmente em primeira fase. Segunda fase, fase oral, às vezes pode até ser cobrado uma questão que cobra a disposição literal de lei? Pode, já aconteceu, mas é muito mais incomum. Então, pensando nisso, que a gente não pode fugir desse estudo da lei seca, como é que a gente vai fazer esse estudo? Qual é a melhor maneira? Vou elencar aqui para vocês as maneiras que eu acho que valem a pena e, claro, apontando os pontos positivos e os pontos negativos. Deixei aqui no meu colo, ó, que eu já vou começar pela melhor. Ler direto do Vadimeco. Embora seja uma opção muito chata, né? Porque é um livro muito grande, as letrinhas são muito pequenas, essa folha aqui que é transparente é muito chato sentar e ler o Vadimeco 1.5. Só que quais são as principais vantagens? Você tem contato direto com aquilo que muito provavelmente vai estar na sua prova. Lembra que eu falei com vocês? É comum as questões copiarem e colarem ou mudarem pouquíssimas coisas nas alternativas. Você está lendo, às vezes, exatamente o que pode aparecer na sua prova. Então isso é uma grande vantagem. E também tem um ponto que eu acho ainda até mais vantajoso que esse primeiro, que é que você adquire familiaridade com o Vadimeco. Muitos alunos, quando chegam na segunda fase, reclamam assim: João, eu vou ter que escrever a resposta, eu vou ter que lembrar de todos os fundamentos, eu ainda vou ter que ter tempo de procurar isso no meu Vadimeco para fundamentar, citar leis específicas? Pois é, se você estuda com o seu Vadimeco em mãos, você já folheou isso aqui tanto que você acaba adquirindo familiaridade com ele e essa busca na hora da prova vai ser muito mais fácil. Esse Vadimeco aqui é um que eu comprei para gravar as aulas do curso regular que a gente está desenvolvendo lá no Treine. Só que eu fiz esse esquema aqui, exatamente como eu fazia na época dos meus estudos. Essa primeira aqui, indicação, é a Constituição e o ADCT. Alinhada com ela aqui embaixo, estão as leis do controle concentrário, então tá a lei 9868, lei 9882 e a lei da súmula vinculante. Aqui em verde, então tá a legislação ordinária. Eu lembro que aqui é a lei da ação popular, depois vem a lei de execução fiscal e depois a lei da ação civil pública. Aqui embaixo, aqui em vermelho, tá a CLT. Então, olha como é que de tanto eu manusear esse meu Vadimeco, eu já tenho familiaridade com ele e eu consigo, inclusive, economizar tempo no decorrer do concurso. Só que, como eu disse, é muito chato, tem que ter muita força de vontade mesmo, muito saco para sentar e ficar lendo ali lei direto no Vadimeco. Se você não quer fazer isso, porque também tem um problema de seu Vadimeco desatualizar muito rápido, né? Você comprou, muito provavelmente com uma semana, às vezes até menos, já tem lei nova, seu compilado de leis impresso está desatualizado. Você pode fazer o método de leitura direto do site do Planalto. Tirando a familiaridade com o Vadimeco, porque você não está usando o Vadimeco, você tem as mesmas vantagens. Está lendo o conteúdo direto, que pode cair na sua prova. E aí, você ainda tem uma vantagem, além de que é ter certeza que você está lendo da fonte mais atualizada. Se a lei for publicada hoje, no site do Planalto, ela já está atualizada. Só que também tem as desvantagens, né? As vantagens, por um lado, você está lendo mais atualizado e está lendo muito provavelmente o que pode cair na sua prova. Por outro lado, é muito ruim ficar lendo na tela do computador, ou se você decidir imprimir, você vai gastar um dinheiro absurdo imprimindo, e hoje em dia quase ninguém mais tem impressora. Mas eu considero que, pesando essa sua escolha de querer ou não comprar no Vadimeco, muito provavelmente você vai ter que trocar
na data da sua prova subjetiva para ter certeza que você está usando o mais atualizado, né? E se você for trocar, troque por um da mesma editora, só que mais atualizado. Se você não quiser ter esses gastos, não quiser apostar num Vademecum, investir num Vademecum, eu recomendaria que você usasse pelo site do Planalto. Esses dois, para mim, por você ter contato com os exatos termos da lei, são os melhores métodos, pensando, claro, em elevar o seu percentual de acerto. Mas, como eu já deixei bem claro, tem muitos pontos negativos, sim. E aí, se você quiser, você pode recorrer àquelas sinopses, que é um terceiro método muito legal de estudar a lei seca. Estou falando das sinopses da Juspódium mesmo. Tem lá até da lei orgânica da AGU, tem de urbanístico, tem de empresarial, diversas matérias. E olha só, isso não é uma crítica àquele material não, tá? Esse material tem uma proposta muito clara de ser o conteúdo que está na lei estruturado, escrito de uma maneira em texto corrido. Então, em muitas partes, ele repete aquilo que está na lei, com adaptações, né, para tornar aquele conteúdo a um texto corrido. E, de novo, isso não é uma crítica, isso é um mérito do material, conseguir fazer isso mesmo, transformar um texto truncado da lei num texto corrido que é mais palatável, mais fácil de ler, e ainda inserindo ali questões pontuais, como aquele assunto foi cobrado, atualização jurisprudencial. Então, assim, você não vai ter aquela vantagem de ler exatamente como está na lei. Porque o seu examinador, se ele decidir fazer uma questão copia e cola, ele vai tirar da lei, ele não vai tirar da sinopse. Mas você tem essa grande vantagem de estar lendo um texto estruturado, um texto que é mais fácil de ler. E eu confesso que na minha preparação para concurso, eu preferi, 1000 vezes utilizar a sinopse do que ler direto no Vademecum, do que ler direto no site do Planalto. Mas sabe, você perde essa vantagem dos dois primeiros métodos de ter contato direto com aquilo que muito provavelmente vai estar na sua prova. E aí, um quarto método, que aí eu nem considero melhor ou pior que os outros, eu considero complementar aos outros, é você ter o costume de sempre consultar os dispositivos citados. Digamos que você está estudando direito administrativo e qualquer que seja o seu material, Alexandre Maza, professor Renério, Matheus Carvalho, Rafael Oliveira, se você está lendo o seu texto ali, está aprendendo uma matéria, e vamos supor que o seu doutrinador, ou até no seu PDF, ele cita um dispositivo específico, ele cita o artigo 5º da Constituição, fala do direito de propriedade. Vá lá e leia esse artigo específico, esse dispositivo específico que foi citado pelo seu doutrinador, pelo seu material de base. Da mesma forma, quando você está fazendo questões, então quer dizer que a resposta dessa questão, o fundamento é tal dispositivo da lei. Vá lá e leia o dispositivo da lei. Isso também aumenta a sua exposição, o contato que você está tendo com os dispositivos legais. É lógico que aqui você tem que fazer um sopesamento, né? Você não vai fazer isso se a cada 2 segundos, a cada 2 minutos, você tem que ficar saindo do seu material para poder recorrer à lei. E aí você não vai conseguir evoluir na leitura do seu material de base, não vai conseguir resolver muitas questões. Se ficar muito picotado, dá uma segurada, às vezes vai só nos principais e tal, vai fazendo essa dosagem. Mas é algo que eu sempre apliquei junto com os outros métodos. Eu já falei com vocês que eu preferia ler a sinopse, mas de vez em quando eu também lia no site do Planalto, quando era uma legislação muito nova. De vez em quando eu lia também no Vademecum para ter essa familiaridade e sempre combinava isso também com a leitura regular durante ali o meu estudo de base, durante a minha resolução de questões. Qualquer que seja o método que você queira usar, 1, 2, 3 ou 4, eles são excelentes aqui. As únicas observações que eu faria eu usaria essa de ler o dispositivo enquanto você está estudando, enquanto você está fazendo questão, em complemento com os outros 3, e eu jamais, em hipótese alguma, pegaria para ler uma lei de um assunto que eu não sei. Digamos que eu ainda não estudei a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, ou que eu ainda não estudei direitos fundamentais, ou que eu ainda não estudei nada de processo civil, eu não leria a LGPD, eu não leria direitos fundamentais na Constituição e eu não leria nada do CPC. Porque quando você ler a lei sem ter nenhum conhecimento daquela matéria, vai ser muito mais difícil, então a chance de você desistir, se desanimar é muito grande. Sem contar que você não vai ter bagagem suficiente para entender aquelas disposições legais que você está lendo. Então, vai ser tempo perdido. Então, leia dispositivos, leia leis só de assuntos que você já estudou, que você tem a mínima capacidade de compreender. Por quê? Além daquele texto fazer sentido, você vai estar usando essa leitura de lei como uma ótima forma de revisar. Digamos que você já estudou controle de constitucionalidade. Se você está lendo a lei da ADI, da ADC, da ADO, da ADPF, é claro que você está revisando conceitos como, talvez, o quórum,
como modulação de efeitos, como as possibilidades de indeferimento da petição inicial, se existe ou não a possibilidade de concessão de liminar e etc. Só que, se você ler essas leis de cara sem saber nada sobre controle, você vai ficar viajando. Beleza? Chegando até aqui, acho que eu cumpri a minha promessa, né? Destrinchei para vocês as melhores maneiras de estudar a legislação, mostrando, claro, o que eu fiz e o que funcionou para mim, e eu espero que tenha ajudado, mas eu acho que eu cumpri, posso afirmar que cumpri minha promessa do início do vídeo, não é mesmo? E agora eu vou ver aqui se vocês deixaram comentários nos vídeos anteriores para vocês não ficarem sem resposta, né? E o Rafael Chaves Fonseca 693 disse: mas qual o sentido de ter estabilidade, subsídio altíssimo e ainda ganhar no horário de sucumbência? A lógica do serviço público no mundo inteiro. Grandes afirmações requerem grandes provas, hein, Rafael? Eu aceito ganhar um pouco menos do que potencialmente ganharia na iniciativa privada, porém abraço estabilidade e maior qualidade de vida. Agora os advogados querem o melhor dos dois mundos, honorários e estabilidade. Isso não existe. Botou um ponto de exclamação ali. E honorários para aposentados, sem correlação ou causalidade com a atuação direta na causa que gerou aquela verba. 13º em cima de honorários, um terço de férias calculado em cima de honorários. O que é isso? Bom, Rafael, eu acho que você confundiu um pouco aqui o intuito do canal. Eu não vim aqui para fazer vocês pensarem iguais a mim. Se você acha isso, acha que é um absurdo, acha que é imoral, acha que é antiético, tá tudo certo, é o seu pensamento. Inclusive, eu falo isso no vídeo. Também eu não quero ficar aqui passando uma falsa impressão de neutralidade. Eu recebo honorários advocatícios. Então, muito provavelmente, a opinião que eu tenho sobre o tema vai ser enviesada e eu não tenho problema nenhum de admitir isso. Só que eu também não fiz esse vídeo, nenhum dos pontos que eu falei sobre honorários, para convencê-los do que eu penso e de qualquer coisa. Eu trato as coisas como elas são. Tratei isso aí com base na lei. E, inclusive, expliquei por que a lei prevê pagamento de honorários aos aposentados. Ali, é só você assistir. Ou talvez você tenha assistido o vídeo no mudo, aí já não é problema meu. Se tem cálculo de não sei o que, de ensino de férias, também está tudo ali. Eu trato as coisas como elas são. E de verdade, até deixei o coraçãozinho aqui, ó, curtiu o seu comentário, não foi irônico. Porque você tem a prerrogativa de pensar diferente, e eu sempre falo nos vídeos também, que vocês questionem e pensem por conta própria, questionem até inclusive o que vocês ouçam de mim. Então tá tudo certo, só que assim, eu prefiro não entrar nessa discussão porque eu já expus o que eu penso. Você pensa isso e tá tudo bem, não tem para que eu ficar aqui vindo te responder, que não sei o quê. Você pensa de um jeito, pensam do outro, tá tudo certo, não é o intuito do canal transformar a opinião de vocês. Eu apresento as coisas como elas são. Se amanhã a lei dos honorários mudar, eu venho aqui e apresento as coisas como elas são, passaram a ser depois dessa nova lei. Tá tudo tranquilo. Mas não confundam isso, tá, pessoal? Não só o Rafael, mas todo mundo. Esse canal aqui é para eu fazer duas coisas. Falar as coisas como elas são. Então, olha só, é isso aqui que acontece. E também o que eu fiz na época dos concursos, o que funcionou para mim, para ver se ajuda vocês também. E aí, já vou aproveitar nesse mesmo vídeo mesmo, vou ler os outros comentários aqui sobre honorários, que aí a gente já fica nesse assunto de uma vez. Ó. E aqui, o Antônio Átila Carvalho Ramos 1844. Mas ficou a dúvida principal, com esse valor de honorários, o salário ultrapassa o teto constitucional? Outro que assistiu o vídeo no mudo, né, Antônio? Pô, eu falo expressamente no vídeo, o STF já definiu. Os honorários somados com subsídios têm que ser limitados ao teto, cara. Tá lá, tá no vídeo. E, inclusive, aqui o Elmo já fez aqui, ó. Para quem tem interesse, estudantes, informamos quem, Elmo? Você tá informando, hein, rapaz? O valor da cota da verba honorária atualmente faz com que a remuneração dos procuradores, e especialmente aqueles da classe especial, atinja o teto salarial. Atualmente, essa cota está em torno de 16 mil. Bom, o erro aqui do Elmo foi falar informamos. Quem informa é ele. Agora, sobre o valor, também é aqui uma informação que está na responsabilidade do Elmo. Não estou falando nem que acertou, nem que ele errou, mas eu preciso que vocês definam. Já teve outro comentário aqui falando que é 7 mil. Outro comentário falando que é 200 mil. Tem reportagem aí falando 400. Faz favor para mim, se reúnam aí, decidam quanto que eu ganho e me informem. Pode ser? E aí vou deixar o coraçãozinho aqui para deixar bem claro também que é só uma brincadeira. Não tô puto com o Elmo, não tô puto com o Antônio, tá aqui, beleza? E como sempre eu agradeço a atenção de todos vocês e até o próximo vídeo.